Domine sua narrativa. Estivemos falando sobre a importância de criar sua própria identidade, e agora quero compartilhar alguns exemplos de pessoas que foram prejudicadas ao permitir que outras forças controlem como são percebidas publicamente. Eu penso frequentemente no meu amigo próximo, o falecido Prodigy do Mobb Deep. A dupla, que incluía seu parceiro Havok, era lendária por suas representações realistas da vida nos famosos projetos de Queensbridge, em Queens. Prodigy era um artista incrível e, sem dúvida, um dos melhores rappers de sua geração. Mas, para muitas pessoas, o momento definitivo de sua carreira aconteceu em 2001, quando Jay-Z infamemente o ridicularizou ao colocá-lo na tela do Summer Jam. Caso alguém não esteja familiarizado com a história, Jay-Z e Mobb Deep estavam envolvidos em uma briga pública na época, o que levou Jay a rimar o seguinte sobre Prodigy: "Quando eu estava traficando drogas, em 88, você era um bailarino, eu tenho as fotos. Eu te vi." Era uma referência ao fato de que Prodigy costumava ser dançarino no estúdio de balé que sua mãe dirigia em Queens. E sim, Jay realmente tinha conseguido uma foto de Prodigy de colã de balé, que ele infamemente exibiu na tela do Summer Jam. A implicação era clara. Prodigy falava sobre o quanto ele era um gangster em sua música, mas no fundo ele era realmente frágil. No hip-hop, não há nada mais frágil do que ser um bailarino. Prodigy revidou contra Jay, mas isso não reverteu realmente o dano. Aquela foto dele de colã de balé na tela do Summer Jam foi um golpe significativo, do qual ele nunca se recuperou totalmente. Eu nunca achei que deveria ter sido tão prejudicial, no entanto. Sim, era verdade que a mãe de Prodigy dirigia um estúdio de balé. E que ele costumava fazer aulas lá. O que há de tão vergonhoso nisso? Ele tinha uma mãe que o criou nas artes. Ele era culto. Para mim, isso soa como uma infância incrível e nada para se envergonhar. Na verdade, eu sentia que o background artístico de Prodigy o tornava mais preparado como artista do que o resto de nós. Ele era uma força no estúdio, sempre criando novos refrões e conceitos. Lembro-me até de ter ido à casa dele um dia e notado vários roteiros de filmes espalhados. "Cara, quando você aprendeu a escrever roteiros?" perguntei a ele. "Ah, li algum livro que me mostrou como fazer isso", ele respondeu casualmente. "Tenho escrito roteiros desde então." Esse era o tipo de habilidade que ele possuía. Ele podia pegar um livro, assimilar o conteúdo e começar a produzir roteiros como se fosse algo fácil. A maioria dos rappers luta para escrever 12 versos, que dirá um filme. Eles simplesmente não tinham a mesma tradição artística para se inspirar. Eu sentia que Prodigy deveria ter abraçado mais seu background. Era o que o tornava especial e permitiria que ele criasse uma arte mais significativa. Em vez disso, ele se sentiu pressionado por Jay e outros a corresponder à persona que ele havia cultivado em sua música. Tupac encontrou-se em um dilema semelhante. Assim como Prodigy, ele tinha uma mãe culta que o criou com um conhecimento incrível sobre arte e política. Tupac não cresceu escrevendo raps. Ele cresceu escrevendo poemas introspectivos e revolucionários. Ele foi exposto à mesma energia que Prodigy. Eu sempre senti que Pac e Prodigy eram estudantes de arte que adotaram a temática do crime. Em vez de abraçar toda a cultura e o orgulho aos quais foram expostos, eles tentaram correr na direção oposta. Ao fazerem isso, caíram em uma armadilha. No caso de Prodigy, isso significou ser atraído para uma batalha com Jay-Z que ele nunca poderia vencer. Assim que Jay percebeu que Prodigy estava apenas representando um tema, ele soube como arruinar sua percepção pública. Pac pagou um preço muito mais alto. Ao erguer tão alto a bandeira do crime, ele enviou um sinal muito perigoso, que atraiu todos os verdadeiros bandidos para perto dele. Uma vez que eles estavam presentes, não havia como controlar aquela energia. Seria difícil até para um verdadeiro gangster, mas para um garoto das artes como Pac, era simplesmente impossível. Foi essa energia que acabou levando à sua morte. Prodigy e eu éramos amigos próximos, e sinto muito a falta dele. Ele era uma pessoa interessante e completa.
Cada conversa que tive com ele me ensinou algo novo. Se tenho um arrependimento, é de não tê-lo incentivado mais a abandonar a temática do crime e se aproximar de suas verdadeiras raízes. Se ele tivesse feito isso, não apenas teria revivido sua carreira, mas também teria melhorado o estado geral do hip-hop. Teria mostrado a uma nova geração de rappers que era possível abraçar suas origens, não importa de onde viessem.